Bom dia, meus nobres seguidores. Meu nome é Jorge Cardoso, sou especialista em Direito do Trabalho, Direito Civil e Processo Civil. Desde já agradeço a sua inscrição aí, dê um joinha, curta meus vídeos e passe para os seus amigos aí para eventuais inscrições. Incentive eles. Hoje eu quero falar sobre o inventário no cartório, quais os requisitos, os valores e o tempo de duração. Você sabe que quando acontece uma morte de uma pessoa possuidora de bens, principalmente isso, possuidores de bens, porque quando a pessoa não tem bens, não tem o que se falar em inventário. Então, quando a morte de uma pessoa possuidora de bens, direitos, dívidas, há necessidade de fazer um inventário. Ele pode ocorrer tanto na esfera judicial e agora, a partir de 2007, passou a ter a possibilidade de fazer no cartório, diretamente no cartório. Tem alguns requisitos para se fazer no cartório, entre eles que todos os herdeiros sejam maiores, não tenha menores, não tenha pessoas incapazes, capazes com problema de saúde, problemas mentais, etc. e tal. Então, se todos são adultos e que são herdeiros, pode se fazer no cartório. Qual a vantagem? A vantagem é que no cartório o prazo ele é bem mais curto. E tendo a documentação tudo certinha, a partilha sai mais tranquila. Paga-se todos os tributos da mesma forma que fosse no caso no judicial, fosse judicial. E a vantagem é que você não espera da justiça essa morosidade que só Deus para nos acudir. Porque eu falo aqui da Bahia e aqui é triste que nós temos um tribunal de justiça que devia ser escrito Tribunal de Injustiça, porque até o presidente está preso. E outros que não estão presos já foram beneficiados pela aposentadoria compulsória, que é um absurdo essa lei. E não se tem uma voz ativa nesse congresso de bandidos, maioria, né? Que apresente uma PEC para mudar isso. Mas isso é outro caso para outra discussão. Então, hoje eu vou falar do inventário no cartório. O processo ele serve para realizar a transmissão de bens e as demais responsabilidades aos herdeiros. Costuma demorar e ser burocrático e dar bastante dor de cabeça quando as partes não concordam com esse ponto. Então, mesmo aqui no cartório, se as partes, se tiver aqueles herdeiros do contra, que a gente chama, né? Se tiver um herdeiro do contra, ele vai ter que ir para a esfera jurídica. E aí a outra parte contrata outro advogado, a maioria contrata outro, e vão levar para o juiz dar um parecer. E muito cuidado nesse caso, que às vezes os valores relevantes pode acusar a vontade de alguns juízes em querer participar do inventário. De uma forma leviana, é óbvio, mas pode ocorrer isso. Tome muito cuidado. Porque tem um caso muito importante em Brasília, mas isso é outra história. Então, desde 2007, que eu coloquei, existe a possibilidade do inventário em cartório, por escritura pública a gente chama, de forma extrajudicial. Ou seja, extrajudicial é aquele que não vai para o juiz. Ou seja, você prepara toda a documentação e leva direto para o cartório, e o cartório dá a partilha. E aí cada um sai com o seu bem ou com o seu direito dali declarado. Contudo, para que o inventário de cartório seja possível, é necessário que alguns requisitos estejam de acordo com a lei. A lei é 11.411 de 2007. Se você quiser, tem um site que é muito importante. Todas as leis estão no site do Planalto. Você coloca lei, por exemplo, você coloca lei do cartório, aí você põe lá Planalto, é oficial, ela é atualizada diariamente. Então é importante, se você quiser qualquer lei, Constituição Federal, qualquer lei, ele é disponível no site do Planalto, tanto da Câmara também, do Senado, mas essa porcaria não é bom não. Do Planalto é melhor porque eles são atualizados diariamente. Então fique atento, a lei é 11.441 de 2007. Então hoje eu vou passar para vocês como é o procedimento, como é o processo
qual o tempo e etc. para você fazer um inventário. O primeiro passo para você fazer um inventário no cartório é importante a contratação de advogado. Sem advogado você não consegue fazer. Não adianta você chegar lá no cartório, eu vim aqui fazer um inventário, que meu pai deixou 10 casas, deixou 10 filhos, eu quero dar, a gente vai dividir uma para cada um. Tudo bem, você pode até fazer a pesquisa lá no cartório, só que o escrivão vai dizer o seguinte, mas você vai ter que ter um advogado para assinar. Menos mal, né? Porque a gente estuda tanto e no final do comer o bolo a gente não come. Mas tem alguns colegas que fazem esse inventário praticamente de graça. Mas isso é o caso, é outra história. Para iniciar o processo do inventário, então, no cartório, é necessária a escolha do cartório de notas. Cartório de notas, não é cartório de protesto, não é cartório de imóvel, não é cartório de pessoas naturais. É cartório tabelionato de notas. Chama tabelionato de notas, mas é cartório de notas para você fazer. O cartório, então assim, o cartório não precisa ser no local onde a pessoa morreu. Não precisa também ser no local onde estão localizados os bens. Então você pode fazer, por exemplo, você tem um bem aqui na Bahia, você pode fazer em São Paulo, tabelionato de São Paulo, não tem problema nenhum, porque a lei não impede. Desde que tenha documentação, você vai recolher os impostos para a Bahia. Isso aí não pode, você vai pagar só a taxa lá para São Paulo. Então não precisa ser o domicílio da pessoa onde ela morreu, só para reforçar. Não precisa ser do local onde o bem está. E não precisa ser dos domicílios dos herdeiros, também não precisa. Como eu falei, é obrigatório um advogado. Então, em caso de cartório, em caso de inventário no cartório, você pode, se os herdeiros quiserem, pode contratar quantos advogados quiser. Entendeu? Se tiver 10 herdeiros, cada um quer um advogado, pode contratar. Desde que seja de acordo para fazer em cartório, entendeu? Se não tiver um acordo, vai ser levado às áreas da justiça, para um juiz julgar e decretar o inventário. Então, em primeiro passo, assim, é a família escolhe um inventariante, nomeia. Então, seja o mais bonito, mais feio, mais responsável, mais direito, aí é a família. Vão se reunir e vai falar assim, olha, eu vou nomear fulano para administrar e resolver a parte do inventário. Entendeu? Esse inventariante, ele vai reportar, geralmente, ele vai trabalhar junto com o advogado para para fazer todo o resumo, para não ficar procurando, quando você for resolver um ponto referente ao inventário, aí tem que chamar, se for 10, 20 herdeiros, tem que chamar todos para apenas. Não. Esse inventariante, ele tem o poder de fazer ali com a procuração de todos os outros, entendeu? É para facilitar até o andamento do inventário, entendeu? Então, assim, nomeou um inventariante, ele será o responsável para administrar todos os bens do espólio. Então, espólio é uma palavra assim, né, que se fala assim, putz, que é espólio? Espólio seria assim, o conjunto de bens deixado pelo falecido. Então, quando você vê alguém falar espólio, você vai lembrar sempre disso, espólio. É quando a pessoa faleceu, então ele deixou o conjunto dos bens. Então, isso se chama espólio. Por isso que tem uma declaração de imposto de renda que chama declaração de espólio. Você tem que fazer a declaração de imposto de renda dos bens. Porque senão, você o mesmo morto, o falecido é multado. A pena vai para os herdeiros, é óbvio que vocês vão ter que pagar. Mas existe uma declaração quando a pessoa morre que tem que se fazer. Por exemplo, a pessoa morreu ano passado, vai ter a declaração de imposto de renda, tem que fazer, chama declaração de imposto de renda de espólio. Por quê? É demonstrar quais os bens que a pessoa deixou, até para o governo pegar a parte dele, entendeu? Então, assim, é um conjunto de bens deixados pelo falecido. O inventariante terá a responsabilidade de cuidar do processo e pagar os gastos oriundos de um processo de inventário. É isso que eu falei. Então, nomeou ele vai ter responsável para dar andamento, pagar imposto, fazer tudo. Então, cabe ressaltar que a abertura de inventário e partilha de bens deve acontecer, e isso é importante, até 60 dias.
a contar do falecimento sob pena de cobrança de multa fiscal. Então a pessoa morreu, você tem 60 dias para fazer a abertura do inventário. Porque senão, quando você for pagar o imposto, ITCMD, que é um imposto estadual, que é imposto de transmissão intermortos, entre os mortos, né, que seria isso, a Receita Estadual vai te cobrar uma multa. E se você também não declarar, como eu te falei, a declaração de espólio no imposto de renda, também você sofrerá uma multa. Então vamos lá, quais os requisitos para a realização de um inventário em cartório? Para realizar um inventário no cartório é necessário obedecer rigorosamente alguns requisitos. Do contrário, o procedimento só poderá ser feito de forma judicial. Se você não obedecer a forma, rigorosamente, você vai ter que ir para a área judicial. A escritura desse tipo de inventário é independente de homologação judicial. Você fez, está tudo certinho, pagou todos os impostos, você sai do cartório já com a escritura homologada pelo escrivão do tabelionato de notas. Então, a seguir eu vou falar das obrigações para o procedimento de forma extrajudicial. Todos os herdeiros devem ser maiores de idade ou emancipados e capazes. Os herdeiros devem estar de acordo quanto à partilha dos bens. Não pode haver testamento deixado pelo falecido, a não ser que o testamento já esteja caducado ou revogado. É necessário apresentar certidão de inexistência desse documento. A escritura deve contar com a participação de um profissional de direito, ou seja, se não tiver um advogado, sinto muito, não pode ser feito. Ou seja, se não obedecer qualquer um desses requisitos, o inventário deverá ser obrigatoriamente de forma judicial. Quais os documentos necessários para inventário? Documentos do falecido, RG, CPF, certidão de óbito, certidão de casamento, tem que ser atualizado, isso é importante, 90 dias no máximo. Certidão negativa da Receita Federal e Procuradoria Geral da Receita Nacional, certidão comprobatória de inexistência de testamento, documento do cônjuge, dos herdeiros e seus respectivos cônjuges, se tiver. Sempre assim, casou, tem que apresentar os dois. Além dos documentos citados acima, há outros correspondentes aos bens imóveis, o documento do advogado, que é o AB. Dúvidas comuns sobre o inventário no cartório. Certamente, cada caso é um caso. Mas, no total, são todos parecidos. Apesar do processo de inventário seguir o passo a passo de acordo com a legislação vigente, existem variações que alteram a continuidade do processo. Vou fazer só a título de exemplo. Imagine que dentro do inventário haja, além de um patrimônio, um conjunto de dívidas. Isso é importante. Se todos os bens quitarem as despesas, os herdeiros de nada têm direito. Então vamos supor, você tem um conjunto de bens que vale 100 mil. E aquele conjunto de bens vale 100 mil, tem um conjunto de dívidas também que a pagar de 100 mil. Então, anula-se o inventário. Isso pode... É importante você alertar o seu cliente para eventuais dívidas que ele pode assumir. Se zerou, beleza, mas pode ser que você tenha dívida maior. E aí eu pego a herança, eu vou ter que pagar a dívida. Eu pego uma herança menor, eu vou ter que pagar a dívida do falecido. Isso é perigoso. Então, às vezes você tem que alertar, não faça o inventário. Deixa como está e deixa a dívida executar e esquece. Você não tem nada a ver. Só para ilustrar, então, imagine que dentro do inventário haja, além do patrimônio, um conjunto de dívidas. Se todos os bens quitarem as despesas, os herdeiros de nada têm direito. Na hipótese de pagamento das dívidas e sobra da herança, esta é dividida, é claro, né? De fato, deve-se haver uma avaliação e análise da repartição dos bens. Por isso, um profissional com notável saber jurídico é de peça-chave para melhor resultado. Eu te falei, cuidado, porque às vezes se você tiver mais dívida do que os bens e você pegar, você assume a dívida. Por que fazer um inventário em cartório? Isso é importante. Primeiro, justiça não se tem nesse país. Esquece. Então, segundo, cuidado com os valores que você fazer. Terceiro, mais rápido. Serenidade. Quarto, você pode pagar até por uma proporção, uma negociação, o seu custo é menor, até para o profissional de direito, como a montagem do processo das custas, né?
Porque você corre o risco que eu te falei, você corre o risco daquele problema de ter um terceiro participando aí do inventário, mas esse é outro caso. O inventário cartório é boa opção para aqueles que querem poupar tempo e evitar maiores desgastes emocionais. Afinal, lidar com bens de um ente falecido e os sentimentos ao mesmo tempo não é uma coisa fácil. O inventário extrajudicial é rápido e pode levar cerca de 2 a 6 meses. Eu fiz um que durou 6 meses, mas era um bem só. 6 meses não, 3 meses. Mas pode durar entre 2, depende do tabelionato. Se é um tabelionato tranquilo, faz mais rápido. Se é um tabelionato que está lotado, vai pela fila. Então, e com a custa no cartório? Toda ação do inventário gera custos que variam de acordo com o valor dos bens. É óbvio, você vai ter uma tabela. Então, de acordo com os bens, você vai pagar o valor tabelado. Então, cada estado tem umas custas, que isso é um absurdo também. Cada tribunal, por isso que chama um Tribunal de Justiça estadual. Isso é outras coisas que não dá para discutir. Mas, então, cada estado você tem uma tabela. Tem estado maior, cobra mais, tem estado menor, etc. Então, o procedimento costuma pesar no bolso, pois envolve, além de valores da própria ação, honorário, imposto incidente à transmissão e o registro. Então, esses aqui não adianta, você vai pagar tanto extrajudicial como judicial. Você não corre. Ah, não, então, os valores, eles são tabelados, então, abraço. Você não tem muito. A diferença maior que eu vejo nesse inventário via cartório, primeiro, é rapidez e segundo, é você tirar essa questão do Estado, essa morosidade, que é um absurdo. Porque as custas, elas são, ela pode ser até menor em alguns pontos. Em alguns pontos que dá para se analisar. Mas, em síntese, assim, é tabela, paga-se e etc. e tal. Então, não tem. Então, dependendo do valor do bem, o inventário no cartório pode ser mais barato do que o inventário judicial. Ainda tem essa vantagem. No entanto, esse valor é tabelado nos estados. Quase todos os cartórios de um mesmo estado cobram o mesmo valor, se for do mesmo estado. Para chegar a um preço final, vai depender do valor dos bens deixados. Sempre, isso eu já expliquei. Tem como desistir de um inventário judicial e transformar em extrajudicial? Claro que tem. Se você não concluir, está no meio, você tem alguma dúvida, você suspende e transfere para a justiça. Caso os herdeiros queiram desistir de um inventário judicial e fazê-lo por escritura pública na justiça, é possível, desde que atenda a todos os requisitos citados anteriormente. É a mesma coisa. Então, se você tiver ou vice-versa, né? Eu falei do extrajudicial para o judicial, mas se você tiver um processo hoje, judicial, que você vê lá que está há 1 ano, 2 anos naquela mesma coisa, que eu acredito que um inventário no judicial hoje, ele não, se tiver tudo direitinho, menos de 3 anos você não consegue. Estou falando prazo médio, mínimo, aliás. Porque se tiver mais envolvimento, aí, meu amigo, é 10 anos, daí para mais. Então, em princípio, assim, você tem um processo judicial e os requisitos estão todos, aqueles que eu coloquei em cima, todos concordam, pessoas capazes, etc. e tal, você tira da justiça e traz para o cartório, não tem problema. Pode ser sim realizados. Tem muitos que já estão fazendo, mesmo depois que já deu entrada, entendeu? Se você tiver hoje um processo que está lá e os requisitos atendem, tem que ser desde que você iniciou. Você pode passar para o extrajudicial. Pode-se vender um bem para pagar inventário no cartório? Claro que pode. Para abrir e prosseguir com o processo de inventário, existem tributos e impostos a serem pagos. A dívida sobre a venda de um bem pode custar o inventário no cartório. Surge quando os responsáveis pelos bens, direitos e dívidas deixados pelo falecido, por algum motivo, não conseguem pagar o processo. Então, se tiver um bem, vocês podem vender, como no judicial. Só que no judicial você tem que pedir a autorização para o pai maior, que é o juiz. E se o falecido só deixou dívidas e nenhum bem, você vai fazer inventário? Você é doido? Deixa quieto. É comum que os herdeiros não realizem o inventário devido à ausência de bens do falecido. Contudo, não deve-se ignorar a questão das despesas. Precisa se resolver. Não concordo. O inventário será feito de maneira diferente, com documentos e escrituras próprias para essa situação.
Na maioria das vezes não há obrigação de quitar as dívidas, mas somente a análise aprofundada por um profissional. Então, você vai analisar. É o que eu falei, você analisa a dívida. Você vai assumir um patrimônio de dívida? Não sei. Não sei se vale a pena, mas tem que analisar cada caso. Como eu falei do advogado, ele vai trabalhar junto do inventariante, ele é importante, ele vai dar opinião, ele vai discutir com o inventariante e com todos os herdeiros, mas ele vai trabalhar junto com o inventariante nomeado, com a procuração, ok? Então, na abertura do inventário no cartório, o advogado será seu melhor amigo. Concluindo, sabemos que é um momento difícil, mas é preciso ser forte e resolver as burocracias que surgem. Após um falecimento, é obrigatória a abertura de inventário, até 60 dias, para você não sofrer multa. De fato, as emoções estão à flor da pele, e assim é normal adiar o processo burocrático. Porque tem um filho que fala, não vamos fazer, outro fala, tal. Em resumo, muitos deixam para lá e depois sofrem as penalidades, que é pior. No entanto, não recomenda-se essa ação. Por isso, ressalta a importância de um advogado de família e sucessão ao lado dos herdeiros e do inventariante. Através de seus conselhos de orientação profissional, oferece assistência, solicita a documentação necessária e agiliza o processo de inventário. Ou seja, finalizando, o inventário em cartório é infinitamente mais vantajoso. Qualquer dúvida, me procure ou procure um advogado da sua confiança. Beijo no coração, fica com Deus, não esqueça de dar o joinha, se inscreva, comente, mande suas perguntas e divulgue para os seus amigos, compartilhe. Um abraço.